É isso, 10 de janeiro. Começamos aí o 2021 com o programa, domingo passado, que foi demais. Tive o prazer e a honra de receber o meu filho, o Elbe. Contamos várias histórias, o que vai acontecer na televisão, o trabalho do Yuri. Foi muito, mas muito bacana. Esse convidado de hoje, ele é um convidado muito especial. Eu vou falar para vocês, eu tenho faço 46 anos de carreira artística esse ano. A cultura, tudo, vivi muita coisa na cultura. Esse convidado simplesmente ele foi secretário durante 7 vezes, olha só, 7 vezes secretário de cultura. Ele vai falar as nossas dúvidas, aquilo que a gente quer saber da nossa cultura, o que está acontecendo, que é o secretário de Cultura de Goiânia, Kleber Adorno. Ele é professor, é escritor, vai ser uma conversa demais. Esse domingo também promete. E eu conto com você, você não pode perder essa entrevista. Mas só antes de começar, eu queria falar de um assunto muito importante. Vamos nos prevenir, usar a máscara, vamos nos cuidar, é importante pensar no próximo, nas pessoas que a gente ama, na nossa família, mas vamos viver, vamos correr atrás. E é isso que a gente tem que fazer. Esse ano nós vamos vencer todas as barreiras. Vai ser um ano melhor, se Deus quiser e Ele quer. Já eu volto com o nosso convidado especial. Olha só que legal. Não é brincadeira. Não é fácil. A cultura, os artistas, eu me coloco, eu sou um artista, tenho uma história aí de 46 anos, estou fazendo agora de carreira artística, e presenciei durante esses anos todos um trabalho muito bacana de um secretário que é, pela 7ª vez, secretário de Cultura, né? E está aqui com a gente, que é o Kleber Adorno. Que bom te receber, Kleber. O prazer é todo meu. Quer ver um amigo, né, um amigo querido de muito tempo, né, que eu acompanhei o início da carreira. Nossa, acompanhou e a gente fez tanta coisa bacana junto lá no passado, né? Muito interessante. Eu lembro do show do Juquinho no Teatro Goiânia, todo domingo, às 10 horas da manhã, com casa lotada, né? Tinha aquele apoio seu ali, e era Secretaria de Governo naquela época. Era Secretaria Estadual. Estadual de Cultura. Era de qual governo? Do governo do Henrique Santillo. Henrique Santillo. E foi um momento interessante, porque foi uma época em que nós, os artistas, escritores, os músicos, enfim, todas as linguagens artísticas, nós nos unimos. E creio que foi uma das raras vezes em que esse conjunto de pessoas plurais, né? Esse conjunto plural de pessoas, que a gente se uniu e demos um exemplo para o país inteiro naquela época. Foi demais. Eu lembro, Kleber, que você fez ali um projeto maravilhoso que foi o Martim Sererê. Não foi? Aquele aconteceu ali, foi o Martim Sererê, foi naquela época, não foi? Foi, olha, o Martim Sererê, o Gustavo Ritter, o Marieta Teles Machado, o Otto Marques, quer dizer, todos esses centros culturais que até hoje funcionam ainda, vários deles voltados para a formação das pessoas, né? E que resiste ainda, você vê, tem quase 40 anos, né? Quer dizer, e continuam aí, foi fruto desse trabalho e dessa unidade daquela época, desse período bastante luminoso. Eu fiz umas contas erradas, é quase 40 anos mesmo. Quase 40. Nossa, Kleber, que bacana, cara. É muito interessante isso. E eu fico curioso, Kleber, como é que é ser secretário? Porque você foi secretário de quantos governos? Foi do Santillo? Fui do Santillo, fui do Darcy, fui 3 vezes do Íris,
fui do Paulo Garcia e agora sou do Maguito Rogério Cruz. Olha Quer só, dizer, a cultura é interessante, né? Eu enxergo que você é um administrador. Kleber, não é fácil comandar uma pasta como a cultura, né? Porque eu vi uma frase outro dia que ela falava assim, cultura não é só o que você gosta, né? Tem várias coisas acontecendo que você tem que estar muito ligado, né? Como é que você sair de todas essas secretarias, todos esses projetos que você desenvolveu, essa coisa de lidar com o artista? É muito prazeroso isso, né? Assim, você lidar com a inteligência, né, com a criatividade, né, que é a manifestação mais refinada, né, do ser humano, né, é uma coisa muito interessante. Você tem que saber lidar, saber compreender as diferenças, a pluralidade, as linguagens diferenciadas. Verdade. Né? Quer dizer, você lida com pessoas que criam todos os dias. Né? E a criação é um ato solitário, embora o resultado seja coletivo, mas o ato de criar é um ato solitário. Então você tem que compreender isso, quer dizer, você tem que compreender aquele que solitariamente cria e compreender a manifestação que é coletiva para você poder incentivar, apoiar, fomentar e respeitar. E é interessante como você recebe os artistas, né? Você recebe o artista. Então você lidar com isso muito bem, né? Mas a gente nunca consegue agradar todo mundo, né? Isso é muito difícil, é uma coisa muito complicada. Né? Seria até presunçoso, né? Alguém falar assim, eu agrado todo mundo, Exato, porque tem gente que não gosta do nosso jeito de andar, o outro do nosso jeito de olhar, o outro do nosso jeito de fazer as coisas, é natural isso, né? E às vezes a gente agrada em determinadas circunstâncias e desagrada em outras, mas a gente tem que ter opção, né? Projeto de vida, interesse coletivo, né? Visão mais universal das coisas, né? Para que você possa tomar assim, decisões de modo que você atinja a maior parte das pessoas. Né? É isso que precisa ser feito. E a gente tem que, às vezes, compreender que assim, a atividade pública, no caso, vamos dizer, uma Secretaria Municipal de Cultura, como é a de Goiânia, ela presta serviço para a cidade. Ela não presta serviço para o artista, é para a cidade, para as pessoas da cidade. Por intermédio de quem? Do artista. Do artista. Não é? Assim como uma Secretaria, vamos dizer, de Desenvolvimento Econômico, ela não presta serviço para a indústria. Ela presta para a cidade por intermédio da indústria. Né? E assim sucessivamente. Então, o interesse público ele tem que ser predominante. Agora, a pessoa que está nessa pasta, ela tem sempre que ter assim, a sensibilidade suficiente para poder compreender que a forma de você prestar serviço à cidade é por intermédio do criador, do artista. Desculpa te interromper, Kleber, mas você é um artista. Porque você é um escritor, mas você é um administrador, professor. Como você sai dessa condição do artista, porque não é fácil administrar a cultura, né? E você ter a noção do que acontece na classe artística e ser um administrador na cultura. Está ali administrando, recebendo, dando possibilidades de ideias acontecerem, né? Como é que é isso para você? Primeiro assim, eu acho que facilita, inclusive, porque desde o processo de colonização do Brasil, aliás, começou lá, né? A cultura foi vista sempre como produto para consumo das elites. Né? Então, aliás, lá na época da colônia, né, os artesãos, os artistas, eles eram mais tratados assim como um artesão. Né? Depois, quando a corte instalou a Academia Imperial, né, de Belas Artes, só fazia parte dela aquelas pessoas, os nobres, né? Não os índios, não os negros. Né? Então, a gente tem que compreender, eu acho que facilita assim, o fato de você entender. Eu, por exemplo, entendo o artista, porque eu sou do meio. Então, quando eu não acho que ele é um chato, eu não acho que ele faz coisa para alegrar a festa, eu sei que ele tem opinião. Eu sei que ele tem consciência crítica. Que é o trabalho dele. Que é o trabalho dele. E sei mais do que isso, que a obra que ele produz,
ele não produz para as pessoas, como diz Hannah Arendt, né? Quer dizer, a arte imortal é aquela que não é feita para produto de consumo, ela é feita para o mundo, ela não é feita para a pessoa. A imortalidade da arte está nisso. Então, mas ela é criada por seres humanos, né? Por pessoas que têm uma condição muito especial para a criação. O ato de criar não é um ato, é uma gestação, né? É uma gestação espiritual, psicológica. Então, há todo um esforço físico, mental, né? Então, eu compreendo quando o artista está falando comigo. Quando ele está falando, eu entendo quem é que está falando Talvez comigo. por isso que a gente tem o Centro Livre de Artes, né? A gente tem o Goiânia Canto de Ouro. Tem ali na Avenida Goiás, naquele prédio ali, a gente tem o Chorinho, né? Você, quando enxerga e você desenvolve esses projetos, o Festcine, que é reconhecido hoje no Brasil inteiro, né? Que é um trabalho também da sua secretaria. Você desenvolveu ali junto com parceiros, né? Por exemplo, o Goiânia Canto de Ouro, eu acho, Kleber, aquilo fantástico. Eu acho que é um trabalho, não desvalorizando os outros, muito pelo contrário. Eu acho que a arte é aquilo que eu penso, assim, todas as artes, elas precisam do seu incentivo e da sua força, né? Como é lidar com as possibilidades que você teve, de alguns governos, não ter essa pandemia e conviver com isso hoje? Você tendo todos esses projetos, como conviver com o artista? Uma pandemia, onde o artista tem que fazer suas lives. Nós temos vários amigos que estão passando muitas necessidades, vários artistas sem condições de produzir até, fazendo as coisas de casa, né? Como é que lidar com isso, Kleber, para você? Olha, é muito sofrido, porque a área da cultura foi a primeira a parar e provavelmente será a última a sair. Por quê? Porque ela reúne pessoas, ela agrupa pessoas. Então, e você veja o quanto a cultura é importante. Na época mais grave do isolamento social, aqui é que as pessoas recorriam à cultura. Eram os livros, ou ela ia ler um livro, ou ela ia ver um filme, ou ela ia ouvir uma música. Quer dizer, então foi a cultura, né, o alimento e a atividade dessas pessoas durante esse tempo, que estavam absolutamente isoladas, né? Agora, a gente teve que se reinventar. Você veja aí, por exemplo, o Centro Livre de Artes, que é uma escola que tem 2.000 alunos, né, na área das artes. 2.000 alunos. Você vê que isso não é fácil. Nós nos reinventamos, né? Começamos a criar aulas virtuais e foi muito bem sucedido, tanto que não paralisou as atividades. A Orquestra Sinfônica de Goiânia, né, que fez várias, que aliás é uma das representativas orquestras brasileiras. Só para você ter ideia, essa orquestra que foi criada na minha gestão há uns 30 anos atrás, a Orquestra Sinfônica de Goiânia, ela hoje tem 300 pessoas no seu quadro. Sério? É uma orquestra importantíssima. Quer dizer, o corpo da orquestra todo, né, que é composto pela orquestra principal, pela Orquestra Jovem Joaquim Jaime, que foi criada agora na gestão do prefeito Iris Rezende, né, a banda sinfônica, a camerata sinfônica, o coro sinfônico e o coro jovem. Tá certo? Então, além dessa área da apresentação, nós optamos pela política da formação, certo? De investir nas pessoas. Quer dizer, isso não significa que você vai formar artista. Não, mas você pode também formar artista. Mas você desperta o gosto também. Você forma o público. Quer dizer, você refina a pessoa esteticamente na sua sensibilidade, né? Então, daí a importância dessas coisas, porque a gente tem que sempre fazer e fazer melhor, né? E fazer bem. Você se lembra do Martim Sererê? Naquela ocasião, nós só tínhamos funcionando em Goiás o Teatro Goiânia, e nós construímos, à época, o Martim Sererê, com 3 teatros. 3 teatros. Com 3 teatros. E foi muito movimentado. Martim Sererê, não podemos esquecer do Marcos Fayad, que fez um trabalho bacana ali, né? Interessante. Vários artistas passaram ali. Hoje, eu não sei, parece que lá no Martim Sererê é a TT Caetano, que também é uma grande artista, está cuidando lá.
Mas, Kleber, de tudo isso que a gente está vivendo, dessa pandemia, esse momento difícil, o artista, todos eles estão numa expectativa muito grande. O Kleber reassumiu a secretaria. O Kleber está aí de novo. Eu vejo e converso com alguns artistas aquela preocupação. O que vai acontecer? O que tem para a gente, o que nós aguardamos? Existe algum projeto para se adaptar mais ainda com esses artistas? Kleber, por exemplo, um artista vai fazer uma live. Será que dentro da prefeitura, isso poderia também, a prefeitura, dar esse apoio para essa live? Como é que pode ser feito isso? Existe isso? Olha, foi uma coisa que o prefeito eleito, Maguito, me tratou comigo no começo da campanha. Tá certo? Quer dizer, verificar formas de apoiar os nossos artistas caso a pandemia se prolongasse bastante. Se ela não se prolongasse, para eu também criar formas de discutir com o pessoal da área, com a equipe, para discutir formas de apoiar o artista goianiense, que é o que ele quer, e eu fiquei feliz e aceitei com tranquilidade o convite para continuar por causa desse tipo de perspectiva, esse tipo de visão de mundo e tal, que eu acho que é uma visão moderna, né? Porque uma administração, não há administração moderna que não incorpore em si a questão da cultura, né? Existem algumas linguagens e algumas questões institucionais que referenciam a administração. Então, a questão da cultura, ela traduz, pelo menos inicialmente, né, assim, uma fisionomia mais moderna de gestão. Né? E aí a ação dela consolida isso. Né? Então nós estamos com muita esperança na vacina aí, né? Muito. De qualquer modo, nós já solicitamos, já no final da gestão passada, nós já solicitamos aí esse Conselho Estadual que trata desses protocolos para a reabertura dos museus e dos espaços culturais, para que a gente possa, obedecidos os protocolos estabelecidos, a gente retomar a vida cultural da cidade. Você está uma notícia maravilhosa, porque é uma das coisas que eu encontro com os artistas e a preocupação é exatamente essa. O que pode ser desenvolvido? E, Kleber, e uma outra coisa, o nosso prefeito, né, o Maguito, está passando por um momento muito difícil. Isso. Você imagina a vontade, porque eu enxergo o Maguito, por tudo que ele está passando, uma força e uma garra muito grande para sobreviver e fazer alguma coisa. Eu acho que ele vem aí com tudo, sabe? Com uma força muito grande. E esse apoio e esse pedido que eles fizeram e tudo, poxa, você está dando uma notícia aqui muito legal, que é uma das coisas que eu acho que todo artista está pensando como que vai ser, né? Não, você como um artista e que convive com o mundo artístico, você sabe que há uma esperança muito grande na gestão do Maguito e do Rogério, exatamente porque, além de ser uma gestão de continuidade, quer dizer, que vem com base em políticas que já vinham sendo estabelecidas e construídas, né, assim, de forma, com toda uma estrutura, e que teve aí essa solução de continuidade em relação, por causa da pandemia, mas que agora vai retomar, né, com novos estímulos, né, com novos apoios, com novas ideias, com novas pessoas. Eu acho que Isso mexeu com você também, né, Kleber? Você deve ter recebido no seu gabinete vários artistas com problemas. Problemas assim até terríveis. E de repente sai ali e você deve ter ficado pensando, como que secretário, como que eu posso desenvolver, como que eu posso fazer, né? Com problemas de sobrevivência, de pessoas representativas da área, problemas de sobrevivência, né? Mas até, por último, nós tivemos aí a Lei Aldir Blanc, que foi um socorro bom, né? Goiânia cumpriu com a sua tarefa, com o seu papel, né? Nós executamos, assim, repassamos, estamos concluindo ainda, mais de 6 milhões de reais, quer dizer, para os artistas, né, com vários projetos, mais de 1.000 projetos foram contemplados, né? E esses projetos, eles se adequam a esse novo mundo? Esse novo mundo, As contrapartidas são virtuais, sabe? Então, foi assim, um apoio muito interessante e
Mas, enfim, esse ano que passou foi um ano muito difícil, porque quase tudo foi contingenciado de todas as áreas, a não ser aqueles recursos que vieram carimbados, quase tudo foi contingenciado para atender a saúde, o que é normal, natural, uma pandemia dessa natureza, né, tendo que abrir vagas em hospitais, comprar respiradores, né, comprar essas coisas todas, quer dizer, tem relação com a vida, né, das pessoas. Então, as questões, vamos dizer assim, da vida espiritual, do bem-estar, eles acabaram, porque foi com a vida física, que nós tínhamos também que dar a nossa contribuição, como todas as demais áreas deram a nossa. Mas né? com esse recado seu, que você está passando aqui para gente, eu acho muito interessante e, de repente não, vem atender exatamente a necessidade do artista e da cultura. Como desenvolver isso? Voltar ali com o Goiânia Ouro, quantas pessoas podem entrar, como pode ser dividido aquilo. Esse artista voltar a trabalhar, os nossos artistas, e os grandes artistas, ali tem Maria Eugênia, Fernando Perillo, Pádua, tanta gente, Karim Serrano, todos eles os artistas. Ali. Na verdade é o seguinte, o Luiz Goiânia é o maestro ali Não, ele é um dos coordenadores. Carlos Brandão. Pô, esse cara, eu preciso trazer o Carlos Brandão aqui. Eu acho ele demais, cara. Começou a trabalhar com a gente lá atrás, você se lembra, né? Demais. E é o seguinte, para você ter ideia, o Canto de Ouro é a maior mostra de MPB do país. Nós vamos continuar falando. Vai um intervalo, já a gente volta. Kleber, vamos voltar aqui num assunto. Às vezes eu estou... Agora não, porque eu fiquei mais em casa, né? Estou saindo agora para trabalho, assim mesmo saio, volto, me protegendo o máximo e aos que eu amo também. Mas eu encontro ou me ligam vários artistas que continua essa preocupação, né? Você falou da lei Aldir Blanc. Isso ela já chegou... qual foi o valor mesmo? Vieram para Goiânia 9 milhões de reais, pouco mais de 9 milhões. Nós conseguimos executar 2/3 disso, porque abrimos as inscrições para os projetos, foram contemplados basicamente todos, porque como é um auxílio emergencial, é para atender emergencialmente. Então, menos preocupação muitas vezes com determinados aspectos e mais com o de apoiar e ajudar aquele que, por razões, os espaços e os artistas que, em razão da pandemia, ficaram em situação de dificuldade. E o prazo era até dia 31 de dezembro que nós tínhamos para executar. Mas houve um movimento nacional, inclusive da Frente Nacional de Prefeitos, para a prorrogação disso. E aí nós, para garantir isso, nós empenhamos os 2 milhões e pouco, 3 milhões que ficaram restando, para que, caso haja prorrogação, nós podermos abrir para dar um reforço nessa emergência cultural. Aí. Isso com os recursos federais, né? Mas o importante é a gente dizer o seguinte: o município de Goiânia assume o seu papel e assume o seu dever. Ele não fica só aguardando recursos externos, não. Nós desenvolvemos políticas, o prefeito Íris fez isso e o prefeito Maguito quer fazer. Desenvolvemos políticas para responsabilidade. A gestão, a administração entende que é bom construir praça, é bom construir viaduto, é bom construir escolas, mas você tem que também construir pessoas para usufruir desses lugares. Exatamente. E aí você só se faz isso por intermédio da cultura, porque é ela que abre a compreensão e desperta a sensibilidade para você usufruir essas coisas que são construídas para as pessoas. E nada melhor para fazer isso do que o talento da nossa gente, ou seja, os nossos artistas, né? Por isso é que a administração pública tem que ter muita responsabilidade com as suas ações nessa área. Nós estamos ali com um escritor que mora ali mais distante um pouco, mas ele sente, é um escritor, está escrevendo bacana.
Quais são as possibilidades para esse escritor? Eu agora estou chegando para o lado do escritor. Temos um amigo em comum, Miguel Jorge, que é um... Miguel, beijão para você, um grande artista, um grande amigo. Qual o caminho para esse escritor? Eu lembro que você uma vez lançou vários escritores, não foi? Teve uma secretaria que você estava na administração, houve um trabalho. E agora, nesse momento? Nós temos, porque Goiânia é assim. Goiânia nasceu sob a égide, né, com um marco de um batismo cultural. Né? A única cidade brasileira que a inauguração foi com um batismo cultural, né, com presença de artistas, intelectuais. É uma característica, está na nossa gênese, está na gênese da cidade. Né? E então Goiânia hoje possui um calendário que nós lançamos aí ainda nessa gestão passada, que tem um calendário habitual de atividades. Quer dizer, são políticas públicas, não é evento, certo? São políticas públicas. Além de investir nas questões estruturais, nas organizações, como orquestra sinfônica, coro sinfônico, né, esses corpos estáveis, também nas atividades que elas não são eventos, elas fazem parte de um projeto, de um programa, de uma proposta cultural para uma cidade que tem essa natureza. Né? Então, por exemplo, na questão do livro, nós temos alguns mecanismos de fomento, não só do livro, mas vamos dizer especificamente para responder a pergunta desse escritor que quer publicar e etc. Nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, que tem mais de 20 anos, né? E que o prefeito manteve e que o atual prefeito, Maguito e Rogério, vão manter. É uma lei, talvez seja a lei de incentivo uma das mais antigas do país, em pleno funcionamento. Né? Pra você ter uma ideia, na última gestão nós devemos ter executado mais de 1.500 projetos por intermédio da lei de incentivo. Certo? Devemos ter investido aí mais de 15 milhões. 2016, 2017, 18 e 19. Provavelmente de 15 a 20 milhões, né, para financiar a atividade cultural só na lei de incentivo. Só na lei de incentivo. Você vê que é um valor considerável. Né? Mais de 1.500 pessoas tiveram projetos culturais incentivados. Você vê como é que essa cidade é pujante. Né? Nós temos a Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, que é coordenada pela UB, mas patrocinada pela Prefeitura, né? Que anualmente publica livros patrocinados pela Prefeitura. Né? E nós temos aquilo que nós chamamos de Coleção Goiânia em Prosa e Verso, que na sua última versão lançou mais de 200 autores. Segundo o editor, hoje lamentavelmente falecido, um companheiro, um parceiro, o Antônio da Kelps, o Antônio Almeida. Nossa. Né? O Guinness estava aí. Desculpa, mas você tocou num assunto de um cara fantástico, de uma história linda, um apoiador da cultura, assim, demais. Segundo ele, convidou o Guinness estava aí, porque não há precedente na história mundial de um dia só. Olha, aquilo ali, eu fiquei, assim, uma coisa de emocionar, porque você agrupar aquele número de autores, autografando, quer dizer, você imagine, mais de 200 livros, os autores no mesmo momento, você imagine quantas pessoas tinham presentes, né? Normalmente as pessoas comparecem nos coquetéis, né? Na verdade, a gente sabe que hoje o que reúne são esses shows de massa, né? Fora disso, as pessoas não se reúnem mais, né? Então, uma coisa assim muito interessante, que é uma coisa, você reunir esse tanto de gente em torno do livro, né? É um programa da prefeitura. Maravilha, né? Parabéns. Aliás, Goiânia tem assim, você veja, em todas as linguagens artísticas nós temos programas, né? Nós temos o Goiânia em Cena, que é na área das artes cênicas, né? Dança, teatro e circo. Nós temos o Festcine Goiânia, que é... Nem sempre, às vezes, no local se dá
o valor que ele tem, é conceituado nacionalmente hoje o Festcine. Como é que é aquilo, Kleber? Filho de casa... Não, mas as pessoas dão valor. Eu acho que precisava, assim, isso precisava ser mais espraiado, ter mais envolvimento. Mas isso é com o tempo também, é com insistência, é com paciência. E você pode ter certeza que esses projetos, a gente aqui da TV Gazeta, tem interesse, nós aqui, o programa Horário Nobre com Juquinha, vamos incentivar, vamos apoiar, a gente vai estar junto nessa história. Kleber, voltando aos nossos cantores. Sim. Nós temos aí os cantores nossos de tradição, que tem uma história, que são reconhecidos nacionalmente, né? Nós temos aí a Maria Eugênia, o Pádua, quem mais? Tem tantos Marcelo cantores. Barra, Marcelo Barra, Perillo. Fernando Perillo, uma série de cantores que fazem Tom sucesso para Cris. Tom Cris, que tem um trabalho Cláudia artístico. Vieira. Cláudia Vieira. Não, você me foi enumerar. Não dá para enumerar, porque você vai deixar muita gente de fora. Esses talentos, esses artistas que continuam buscando muito, também devem, todos nós, eu me coloco também nessa condição, não é fácil ter um programa de televisão, não é fácil estar aqui. É uma luta muito grande. As pessoas enxergam em casa ou vê o artista, aqui está tudo certo. Sempre acham que o artista é rico, sempre acham que o artista, né, tem todo, mas não tem. E, na verdade, isso não existe. É muito difícil você colocar o seu trabalho. Esses artistas, eles continuaram te procurando. Como é que está a história desses talentos para carregar os outros talentos? Existe alguma coisa? Olha, eu tenho muito afeto pessoal por todos esses nomes que nós falamos aqui. E outros também que a gente não consegue citar todos. Que a gente não consegue citar todos. Eu tenho convivência, privo da amizade deles. E acho que eles são, assim, figuras muito importantes para o estímulo, né, dessa área. E a Secretaria de Cultura de Goiânia é a casa deles. Deles e de outros artistas das outras linguagens. Quer dizer, eles se sentem em casa. Quando eles estão com a gente, eles não têm... É claro, eu sou uma autoridade pública, me comporto como tal, né? Mas antes disso eu sou amigo das pessoas da área. Eu me relaciono com elas sem o estigma, sem a aura da autoridade. Me relaciono sabendo que eu estou tratando sempre com uma pessoa. Então a Secretaria de Cultura é a casa deles. A casa da cidade e a casa deles. Eu quero falar isso aqui para a gente conversando sobre isso, e você realmente faz isso. Você nos recebe todos os artistas, um amigo, né, um administrador, mas um amigo que está ali para ouvir e ver qual o caminho que isso pode tomar. Né? É um ano que a gente está começando, é um ano de 2021. Essa transição, ela não foi fácil, né? É uma transição difícil. Você, administrando tudo isso, passando por esse momento, e agora vem aí o nosso prefeito. O prefeito estão me dando um sinal aqui. Eu acho que pode... aqui, tá vendo? Obrigado, gente, valeu. Olha, Kleber, tá colocando, por exemplo, aqui é o Goiânia. É lindo, né? Olha só. Olha só, que bacana. Esse aí é o cenário aí. O cenário. Quantos artistas mais ou menos apresentaram aí? Olha, por cada edição, mais de 100 artistas. Sério? Por cada edição. Se você contar os artistas e os instrumentistas, sempre mais de 100. Olha, que fantástico. Você vê que figura, que trabalho poderoso, né? Poderoso, quer dizer, aí é o Festcine? Que é o Festcine, ó. Tá certo? Quer dizer, nós temos aí uma série de atividades, como a gente estava falando assim, uma série de linguagens artísticas, todas elas contempladas. Porque uma gestão democrática, ele tem que contemplar tudo. Todo mundo. Né? Então, na área vamos dizer assim, das artes visuais, por exemplo, você veja, nós inauguramos a estação ferroviária lá com o Museu Frei Confalone, né, de altíssima qualidade. Olha aí que maravilha. Que maravilha, né? Quer dizer, que é um espaço belíssimo, além de resgatar a história da cidade, né, da história da ocupação da cidade, né, tudo. O museu é belíssimo, que nós vamos continuar trabalhando e qualificando. E está vindo aí uma nova casa, que é a Casa de Vidro. A Casa de Vidro. Fale da Casa de Olha Vidro. Só que coisa maravilhosa. Olha, essa escultura aí é do Gilvan Cabral, que esteve com a gente lá atrás, em Dijon, na França, quando nós levamos os artistas. Olha aí, um teatro para 200
216 lugares. 216 lugares. Com iluminação, com som tudo adequado, Camarim, com os camarins, tudo, né? né? Com tudo adequado. Uhum. Né? Hoje a gente sabe que não se constrói mais grandes teatros. Né? Um teatro desse aí, aqui a Biblioteca Cora Coralina, lá em Campinas, né? Que a gente vai fomentar. Brevemente ela será restaurada. Né? E a sede da Secretaria, você veja bem, a sede hoje da Secretaria é sede própria. Olha aí, que né? bacana. Um local gostoso, de frente do Parque Carmo Bernardes, que é um escritor. Né? É um pouco difícil chegar lá, já muita gente fala isso para você? Não. Se bem que hoje está tudo tão próximo, né, de vias... Não, e hoje... você aí... Esse aí foi o que? A inauguração... aí deve ser na Casa de Vidro. Tá o Íris aí. Que história bonita dele, né? Tá doido. É um político inigualável. A gente quer trazer ele aqui também, bater um papo com ele, contar essa história dele bonita, né, Kleber? Olha o Centro Livre de Artes, uma escola de 2.000 alunos, né? Uma escola de arte de 2.000 alunos. Olha aí os estudantes, quer dizer... no Bosque dos Buritis. Mas eu quero voltar na Casa de Vidro. Sim. Eu quero voltar na Casa de Vidro. Por quê? A Casa de Vidro, ela está chegando aí, uma casa nova, que tem toda essa estrutura, né? Uhum. Vai ter um trabalho, como ele vai se desenvolver para a comunidade, para as pessoas. As pessoas mais simples vão ter acesso a aulas. Como é que vai ser isso? É isso. O projeto inicial nosso, e agora nós estamos discutindo para consolidá-lo, é que ele, além de ser um espaço de apresentação, ele vai ser um espaço de formação. Uhum. Não se concebe contemporaneamente hoje, você tem um espaço para mera apresentação, e que fica fechado, às vezes, em determinados períodos. Não pode ser assim. Então, a ideia é que nós tenhamos aí, nas várias linguagens artísticas, na dança, no teatro, na literatura, nas artes visuais, que nós tenhamos... aí o projeto inicial é para uma escola livre de ensino de arte para 780 alunos. Certo. 780 alunos. Eu estou imaginando você muito aí. Eu estou enxergando a sua presença muito aí, né, para você nós vamos ocupar isso, porque não adianta ser bonito, né, sem ocupação, sem as coisas acontecerem. Sem estar ocupado, sem que a emoção esteja ocupando o espaço, né, impregnando as paredes. Como é ser secretário durante 7 vezes e se relacionar com políticos de histórias, né, não só de Goiás, mas do Brasil, essa sua relação com eles. Você comandar a secretaria, você precisa do apoio do prefeito, você precisa do apoio dos vereadores, você precisa de apoio das pessoas, você tem o apoio dos artistas que querem que dê tudo certo, né? Como é que é isso, Kleber, para você, ao longo dos anos? Como você desenvolveu isso? Olha, eu tive, assim, o privilégio, né, desde quando fui secretário a primeira vez, novinho ainda, menino, né, de trabalhar com boas pessoas. Né? Eu acho que isso ajudou muito. E eu sempre fui, assim, uma pessoa que participou politicamente das coisas. Eu desde jovem, né, eu participei politicamente das coisas porque eu acho que essa é a única forma, né? É como já se afirmou. Você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta, né? Então, eu sempre tive participação política e sempre estive envolvido com a área, né? Tinha 13 anos de idade, era presidente de um grupo de escritores, né? Quando eu publiquei meu primeiro livro. Então, eu sempre fui envolvido com a área, né? E aí eu acho assim, como essa é uma área muito especial, que transversaliza as demais áreas, você só tem sucesso nela se você é um interlocutor verdadeiro. Ou seja, se você é legitimado pelo chefe do executivo para ser interlocutor com a área
e se você é legitimado pela área para ser interlocutor com o chefe do É executivo. muito interessante. Você tem que isso. conversar com um e com o outro, mediar isso. E o interlocutor de todas as artes. De todas as artes. Mas é muito prazeroso, sabe? Vale a pena e assim, talvez seja uma área que mais exige do seu titular, porque além de você ter assim, uma certa compreensão técnica da burocracia, né, você tem que compreender tecnicamente, você tem que compreender a área e você tem que compreender politicamente a gestão. Isso e ter tudo- força, assim, a pessoa, o gestor cultural, ele tem que ser respeitado como o gestor de qualquer área. Não mais, não menos. Certo? E essa história virou um livro, né? Um escritor contou essa história sua, todo o seu trabalho, num livro agora, não foi? Pois é, eu tive notícia disso aí, eu tô até assim, fiquei honrado com isso, tô aguardando para receber Ele ainda não chegou esse livro. Não, ainda não mas, chegou. Mas não. eu ouvi falar a respeito disso. Eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Você sentir todo o seu trabalho estar ali, contato com uma pessoa que você não buscou isso. Mas eu acho que é a sua história, Kleber. É todo o seu trabalho que você faz para a cultura do estado de Goiás, né? Eu lembro, lá no passado, com o show do Juquinha no Teatro Goiânia, eu lembro da gente estar conversando sobre isso. Eu lembro que eu fui levar um projeto para você uma vez, você pegou o projeto, eu achei aquilo interessante. Você fez isso aqui, cara. Eu falei, pô, ele não deu moral nenhuma pro meu projeto, ele folheou. Depois você começou a falar do projeto inteiro. Essa é a famosa leitura dinâmica, né? Kleber, claro, é óbvio que você vai enfrentar problemas como vem enfrentando ao longo de todos esses anos. Esse ano é um ano que a gente quer que isso tudo acabe, a gente está na expectativa da vacina, da gente finalizar isso aí, começar uma nova vida. Isso vai passar. Agora, você tem uma luta pela frente aí, nessa área cultural, com os artistas, de se fazer essa coisa aí com o prefeito, com os políticos, né? Como é que está isso na sua cabeça? Essa responsabilidade. Porque agora você está reassumindo, mas em uma outra estrutura, em um outro governo, né? E a sua expectativa para esse ano? Quais são suas expectativas para o ano de 2021? É o seguinte, o nosso telespectador está me vendo aqui jovem, não é, como sou, mas eu envelheci, né, como secretário. Eu envelheci na área artística, né? Você veja bem, eu podia ter ocupado, assim, eu tinha qualificação técnica para ocupar várias áreas dentro da administração pública, né? Eu tenho, sou formado em Direito, tenho mestrado em Filosofia, né? Quer dizer, mas não, sempre cultura. Então, eu envelheci no exercício dessa área, né? E antes disso eu comecei lá, né? Presidente do novo grupo de escritores novos lá atrás, depois presidente da União Brasileira de Escritores por 2 mandatos. Então, né, na gestão dessa área eu fui pegando experiência. E é assim, a gente quando aprende, né? A primeira coisa que a gente não perde nunca é a esperança. E a outra coisa que a gente não perde é a fé nas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho muita confiança no pessoal da nossa área, que sempre andou junto comigo, porque eu sou dela. E vai continuar, Cleber. E vai continuar. E tenho muita esperança no novo governo, tá certo? Que se abriu para isso, que tem vontade de fazer isso, compreende como uma administração moderna que a área é essencial, e eu acho que nós vamos surpreender e fazer coisas muito boas. Interessante, eu ia pedir você para falar alguma coisa para as pessoas, porque a gente está terminando o programa aqui, a tua participação, e você falou tudo, que a esperança, a fé, essa vontade e essa luta. Kleber, encerramos aqui. Estou feliz com a sua presença, que Deus te abençoe e proteja os nossos artistas, a nossa cidade, o nosso povo, que a gente esse ano tenha um ano bem bacana, melhor do que o passou, né? E essa é a nossa esperança e a nossa fé. Nossa fé. Obrigado, Kleber.
Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tamo Parabéns à TV Gazeta. Oh, e a gente está aqui aberto para você. Pois é, parabéns para você. Obrigado, Cleber. Já já a gente volta. Horário da lei. Estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando. Dr. Luiz, obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, meu amigo. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. Hoje a gente vem falar sobre o reajuste dos aluguéis. O reajuste do aluguel é feito anualmente por meio do IGPM, que é o Índice Geral de Preços e Mercados. Desculpa, doutor Luiz, mas é aumento de aluguel, é IPVA, Sim, tudo vai aumenta no início do ano, tudo vem junto. Vem tudo junto. Infelizmente, mais esse aumento, e esse ano um aumento que não era esperado, né, pela população, pelos locatários, acima de 23%. E a recomendação que nós temos é que sejam feita a negociação com os locadores, tá? Porque realmente é um aumento bastante grande, já vem com outras dívidas que já acontecem no início do ano, igual você disse, IPVA, IPTU, além disso, gastos com escola, enfim, todo mundo já está cansado de tanto pagar impostos e aí vem ainda mais esse aumento, acaba sobrecarregando. Que é um problema para os dois, né? Para o locatário e para o locador, né? Para o locador, porque se você aumenta o valor nesse índice, usando o IGPM, e nesse caso 23%, possivelmente o locatário vai desocupar o imóvel e o locador vai ficar com aquele imóvel sem... Mas isso aí é uma curiosidade. Sim. Por exemplo, o locador, ele pode fazer uma negociação independente disso ou não? Pode. Tem alguns locadores que estão fazendo a negociação com base no IPCA, que é um outro índice, e esse ano o reajuste foi de 3,8%, ou seja, bem aquém dos 23% que foi o IGPM, né, que é o índice normalmente aplicável nos contratos de aluguéis. Mas isso mexe muito com todo mundo, né? Sim. Não só locadores de apartamentos, mas eu fico imaginando as empresas, que já está naquele lugarzinho ali e vem todo esse aumento. Deve ter uma dificuldade essa negociação. E ainda mais por conta da pandemia também, né? Então a gente sabe que as atividades econômicas foram desaceleradas com a pandemia e acaba que realmente tem um impacto bastante grande aí também para as empresas, não só para os locatários residenciais, mas também para os locatários comerciais. Mas eu sempre falo, o melhor remédio é sentar, conversar e negociar. Tá? Sempre tem uma solução. E acho que não é, igual você disse anteriormente, não é nem vantagem para o locador ter esse imóvel desocupado e nem para o locatário pagar um valor tão alto de aluguel. Então, senta, conversa, negocia. Acho que uma boa conversa sempre pode chegar a um resultado positivo. E desejar a todos um feliz ano novo, que ainda dá tempo. Nós estamos 10 de janeiro, está começando essa história aí. Que seja um ano de muitas realizações para todos e com certeza será um ano muito bom e um ano com menos impostos, que as pessoas paguem menos e que tenham um resultado positivo aí ao longo desse ano. Tá? O senhor já começou trabalhando muito esse ano? Já comecei trabalhando muito. Viajando muito? Viajando muito e trabalhando muito. Ontem mesmo estava no interior aí. Andei 1.300 quilômetros para estar aqui hoje. Eu quero que você ande o estado inteiro trabalhando, doutor Luiz. Muito obrigado. Feliz por isso e muito obrigado mais uma vez. E até domingo. O próximo domingo, acompanha aí o horário da lei e o horário nobre com Juquinha. Todo domingo, às 19 horas. Às 19 horas na Gazeta. TV Gazeta, às 19 horas, 38.1. Está aqui, ó. Presta bem atenção aqui que você vai estar assistindo a gente, entrando em contato. Isso é muito importante. Valeu, doutor Luiz. Obrigado. Obrigado. Terminando o programa, quero falar da Rosângela. Rosângela, mais um programa, começando o ano. Esse ano de 2021 vai ser demais. Uma graça de Deus, e Ele quer muito. Rosângela, muito obrigado a você, Rosângela Carlos, com a sua equipe, a sua loja maravilhosa, poderosa, muito obrigado. E quero também agradecer a Gentleman. Olha que roupa linda. Olha só, vou dar uma voltinha aqui, presta bem atenção. Olha só o charme. Todo domingo, uma roupa nova, programa novo, uma roupa nova. E também dizer para vocês que agora mesmo vem o programa A Mesa Esportiva. Terminou aqui, já vai. Vamos lá, com vocês Mesa Esportiva. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer.
amor.